Alunos, professora Cleidiene, com a nossa terceira aula do quarto bimestre de Geografia. Meus alunos vão abrir os livros na página 116 e nós vamos estudar até a página 123. Quando vocês vão pegando abrindo os livros nas páginas, a professora vai compartilhar da palavra do Senhor, que nos diz assim, Números 23, 19, o que o Senhor nos diz em sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha só que palavras abençoadas. Alunos, hoje no nosso conteúdo é a indústria. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as indústrias, os nossos produtos industrializados. Vamos falar um pouco deles. Você já percebeu que alguns dos alimentos que consumimos não têm in natura? Professor, mas o que significa in natura? Significa que eles foram transformados, que eles não são naturais, foram transformados. Alunos, observe a imagem que nós temos, que a professora trouxe como representação, é a imagem de uma indústria. Muito bem, a imagem de uma indústria. E agora eu quero fazer uma pergunta para os meus alunos. Essa indústria, ela traz algum prejuízo à natureza? Na imagem, dá para você perceber isso? Se você percebeu, o que você percebeu neste momento que pode prejudicar a natureza? Muito bem, nós temos uma representação bem nítida da fumaça, né? A fumaça, ela polui o ar que nós respiramos. A indústria é a atividade econômica responsável por transformar um alimento ou matéria-prima em outro produto. Vamos observar aí nessa representação, nós temos o suco de laranja. Olha só, esse suco de laranja é natural, alunos? Não, professor, ele não é natural, é in natura. In natura que significa que ele foi o quê? Transformado. Ele não é mais um suco natural. Vamos observar essa outra imagem que nós temos, alunos. Vamos analisar primeiro essa imagem antes de nós fazermos a leitura. Aqui dá para nós percebermos que há uma fábrica, uma produção. E o que nós temos ao redor? Nós percebemos que ela não é em uma cidade, né? Pelo que nos mostra a imagem, ela é nas zonas rurais. Se olharmos atentamente, percebemos isso. Agora vamos fazer a leitura juntos? A maioria das indústrias está localizadas em áreas urbanas. A área urbana é aonde, alunos? Na cidade. Mas existem algumas localizadas em áreas rural, como as usinas de cana-de-açúcar. Olha só, aluno, nós acabamos de descobrir que a imagem representa a usina de cana-de-açúcar e realmente ela está na área rural de um município. Que são exemplos de agroindústria. Os exemplos de agroindústria, nós temos a cana-de-açúcar, a usina de cana-de-açúcar.
E como é o trabalho na indústria? Vamos observar essa outra imagem, porque quando nós observamos, nos cria-se uma curiosidade para que depois nós possamos ler o que tem no nosso slide. Eu estou percebendo que aqui há produtos manuais. Foram confeccionados manualmente. Agora vamos fazer a leitura juntos? Antes do surgimento da indústria, os produtos eram feitos manualmente, com a ajuda de alguns instrumentos bem simples. Esse tipo de trabalho existe até hoje, é chamado de artesanal. Trabalho artesanal. E se eu pergunto para os meus alunos o que é um trabalho artesanal? São aqueles que são produzidos manualmente ou com a ajuda de alguns instrumentos bem simples. Esses são os trabalhos que nós chamamos de artesanal. Vamos observar a próxima imagem que nós temos? Olha, eu conheço essa imagem. Aqui é a produção de farinha. Observe que nesse tacho, nesse forno aí bem grande, nós temos farinha. Na maioria das vezes, o artesão realiza todas as etapas da produção, ou seja, a mesma pessoa faz o produto do início ao fim. Com o passar do tempo e a invenção das máquinas, o artesanato foi sendo substituído pela produção industrial. Alunos, mas só para fechar aquela leitura, a professora quer voltar na página anterior. Aqui nós podemos perceber nessa produção de farinha que ela é totalmente artesanal. Do princípio até o fim, ela é feita manualmente. Quem dos meus alunos já participou de um momento desse? A produção de farinha. O trabalhador passou a participar apenas de uma etapa da produção e não mais de todo o processo. O trabalho passou a ser desenvolvido nas fábricas. Vamos agora observar essa imagem aqui. Essa imagem nós percebemos que aqui existe uma costureira, né? Várias costureiras, pelo que mostra a imagem, e elas estão confeccionando, né? Olha só, usando as máquinas. Mas uma parte desse trabalho é feita manual e a outra ela usa equipamentos. O avanço tecnológico aumentou a velocidade da produção e a qualidade de produtos fabricados. Olha só, as máquinas, elas aumentaram a produção, se faz mais rápido, né? O que fazíamos antigamente manual, com a ajuda das máquinas, se faz mais rápido. E também deu mais qualidade de produção nos produtos fabricados. Vamos observar aí as roupas, né? Nós observamos que aí tem confecção de roupas. Essas roupas, elas são mais cheias de detalhes. Esses produtos, essas roupas, eles foram confeccionados uma parte manual e outra parte em máquinas. E os problemas ambientais? Alunos, essas fábricas
dessas produções, elas trazem algum problema ambiental? Pense e vamos analisar essa situação. As fábricas trazem problemas ambientais? Eu quero que meus alunos observem a imagem que nós temos ao lado. É a imagem de uma fábrica. Nós podemos perceber que nessa fábrica há problemas ambientais. Podemos perceber no solo. Com certeza, se está no solo, afeta também as águas. Então, existem sim problemas ambientais produzidos através dessas fábricas. Vamos fazer a leitura juntamente com a professora? A atividade industrial tem, alunos, faltou um M bem aí. Tem provocado vários danos ao meio ambiente. Entre eles, a poluição de rios, do ar e do solo. Olha, nós observamos em uma fábrica anterior a poluição do ar. Estava saindo pelas chaminés bastante fumaça. A gravidade do dano depende do tipo de indústria, da matéria-prima que utiliza e do destino que é dado aos resíduos produzidos. Olha só, olha o tanto que isso aqui é importante, alunos. A gravidade do dano depende do tipo de indústria, do tipo de matéria-prima que utiliza e do destino que é dado aos resíduos produzidos. Olha só, o destino que é dado a esses resíduos produzidos. Existem produtos que nós precisamos, por exemplo, vamos falar do refrigerante, de um refrigerante de 1 litro, que a embalagem dele é de vidro. Esses refrigerantes, eles são retornáveis. Nós precisamos fazer a devolução. E se nós tivermos em casa a nossa embalagem, para nós comprar, nós necessitamos levar a nossa embalagem para fazer a troca. Isso significa que esses produtos, eles vão agredir tanto o meio ambiente, vão poluir tanto o meio ambiente, quanto aquelas embalagens que são descartáveis, por exemplo, os refrigerantes de 2 litros, que a embalagem é de plástico. Com certeza, esses de vidros, eles estarão no ambiente, no meio ambiente, né? Mas em menos quantidade. Quanto essas outras embalagens de plástico que são descartáveis, que demoram anos para ser decompostas, elas estão mais presentes no ambiente. Então, com certeza, elas irão poluir mais. Mas existe uma forma, professora, de nós resolvermos essa situação? Sim. Sabe qual que é a forma? A conscientização. Nós precisamos ser pessoas conscientes, também passar consciência a outras pessoas sobre o desgaste, né, do nosso lixo, onde nós vamos descartar esse lixo, como nós vamos descartar esse lixo. E também o cuidado com a nossa produção de lixo, não jogar lixo em qualquer lugar. Então, existe o que, alunos? A conscientização. Existe e é a conscientização. Também nós temos o poder público, né, alunos, que podem também intervir em algumas situações, por exemplo, nas fábricas, onde estão destinando seus produtos em lugares que não são permitidos. Alunos, agora nós vamos falar sobre o comércio. O
que é um comércio, aluno? Ah, professora, eu acredito que o comércio é compra e venda. Comércio é aquele supermercado que eu vou lá com minha mãe, faço algumas compras. Isso é comércio? Vamos ler junto com a professora? O comércio é uma atividade que está relacionada à compra e venda de mercadorias. Olha só, o comércio, o que é o comércio? É a atividade que está relacionada à compra e à venda de mercadorias. Ele é importante para a distribuição do que é produzido na cidade e no campo. Olha, isso aqui é importante. Vamos ler novamente. Ele é importante para a distribuição do que é produzido na cidade no campo. A importância do comércio. Nós já estudamos que existem pessoas que têm as suas lavouras, as suas produções, e eles trazem para a cidade para fazer as suas vendas. Então, isso é um comércio. Vamos observar nessa imagem alguns tipos de comércio. Nós temos ali o supermercado na primeira imagem. Nós temos na segunda imagem, abaixo da imagem do supermercado, uma farmácia. Nós temos do lado da imagem do supermercado a imagem de uma padaria, que também é comércio. E nós temos também a imagem de um vendedor ambulante, que também é um comércio. Então, o comércio é a compra e venda de mercadorias. Um novo tipo de atividade, o comércio eletrônico. Quem dos meus alunos conhece o comércio eletrônico? Quem na sua família participa do comércio eletrônico, com alguma venda, com alguma compra? Alunos, vamos observar essa imagem que nós temos ao lado. Aqui nós estamos percebendo que essa imagem ela nos representa o quê? Nós podemos deduzir que aqui no computador tem uma pessoa, ele está analisando alguns produtos. Esses produtos irão para o carrinho, né, de compra e chegará até a casa do consumidor, sem o consumidor sair de casa, que é muito vantajoso, mas que temos que ter cuidado. Então, vamos fazer a leitura? Cada vez mais cresce o número de consumidores que utilizam o comércio eletrônico no dia a dia. O comércio eletrônico é a compra e venda de mercadorias ou serviço por meio da internet. Olha só, comércio eletrônico é a venda ou a compra também de mercadorias por meio da internet. A comodidade de não ter que ir até o estabelecimento comercial e receber as mercadorias em casa é o maior atrativo. Olha só, qual que é o maior atrativo do comércio eletrônico? É que essa compra será realizada pela internet, que a pessoa que efetuar a compra não irá necessitar sair da sua casa para efetuar a compra, como também essa encomenda pode chegar até a sua casa com maior comodidade. Mas fique sabendo que esse tipo de comércio precisa de alguns cuidados e deve ser feito com as orientações de um adulto. Agora, se nós observarmos essa imagem é a imagem que representa o correio, né, o Sedex 10,
e vai ali partindo para uma entrega de mercadoria, levando comodidade às pessoas. Alunos, agora os meus alunos vão ler as páginas 116, 118, 119, 122 e 123. Alunos, essa leitura são textos bem pequenininhos, tem muitas imagens, então eu quero que meus alunos observem bem as imagens que tem no livro, façam a leitura com cautela, com paciência, procurando entender. Em seguida, o que meus alunos vão fazer? Fazer as atividades das páginas 117, 119, 120, 121, 122. Alunos, 121 e 123, que são as páginas. Essas questões, elas são pequenas, são poucas questões, né? Então dá para meus alunos realizarem rapidão essas atividades. São atividades bem pequenas, eu acredito que é 1, 2 questões somente em cada página dessa aí. Alunos, então findamos aqui a nossa aula. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Findamos a nossa terceira aula do 4º bimestre de Geografia. E se houver alguma dúvida, entre em contato com a professora para que nós possamos debater juntos e chegar a um resultado juntos. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.